Meus amados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de estar mais uma vez fazendo essa transmissão ao vivo, nesse momento, é o seu irmão pastor Carlos de Oliveira. Paz do Senhor, e eu convido você a ficar conosco, meditando na palavra de Deus e junto sentirmos a comunhão com Deus. Eu quero orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, para que nós pudéssemos estar fazendo essa transmissão, meu Pai, transmitindo esta palavra, conselho do Senhor para nós, nesses dias de tanta turbulência, de tantas provações e dificuldade. Mas Jesus, o Senhor está conosco. Nós acreditamos na vitória e na bênção. Abençoa cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que durante essa programação o Espírito Santo possa falar conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, é uma alegria muito grande podermos ter a oportunidade de estar transmitindo ao vivo para todos aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Não por causa do pastor, nem do pregador, mas pelo motivo de ser a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade na boca daquele que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela era e é, né? Mas no tempo de Elias, aquela senhora disse que a palavra de Deus era verdade na boca do profeta. E nos nossos dias também, a palavra de Deus, ela é a verdade na boca de qualquer pessoa. Pode ser crente, pode ser incrédulo, pode ser até aquelas pessoas que sejam ateu. Mas se ele falar a palavra de Deus, se ele ler a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade na boca daquele que fala a palavra de Deus. Agora, quando as pessoas leem a palavra de Deus e na hora de transmitir uma mensagem, troca essa mensagem, aí já a palavra de Deus é a verdade na boca daquele profeta ou daquele pregador. Isso é muito importante. E hoje, sexta-feira, né, comemorado como sexta-feira da paixão, falam sexta-feira santa. Na verdade, o mundo cristão comemora hoje a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós comemoramos sempre ao tomarmos a Santa Ceia. Inclusive Jesus disse, né? Fazei isso em memória de mim, da sua morte, lembrar da sua morte. Ele disse, porque todas as vezes comer o pão e tomar o cálice, estará anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É claro que tem dois estágios. Nós comemoramos a morte. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos salvou pela sua morte. Ele nos deu a vitória pela sua morte. Jesus Cristo poderia, como ele fez, curar muitos doentes, muito mais do que curou, ressuscitar mortos, fazer todos os milagres que ele fez e muito mais. Mas se ele não morresse por nossos pecados, nós estaríamos perdidos da mesma forma. Então, quando a gente fala de comemorar a morte de Jesus Cristo, nós não estamos falando que ele está morto. Nós estamos comemorando
a coragem de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a bondade de Deus. E nós não podemos esquecer. Nenhum cristão deve esquecer, não pode esquecer que a tua salvação dependeu do sacrifício eterno de Jesus Cristo. Sacrifício tão difícil, tão doloroso. Então nós não podemos esquecer. A gente pode comemorar sim as bênçãos de Jesus Cristo, as bênçãos que Ele nos dá, tudo. Mas nunca devemos esquecer da principal bênção que Ele nos deu, que é a nossa salvação. A nossa salvação, a maior bênção. Tanto é que todas as outras bênçãos que eu tenho, que você tem, que qualquer cristão tem, ela é sequência da salvação. Quando uma pessoa torna-se salvo, através de aceitar o sacrifício de Jesus, ele passa a ser herdeiro de todas as bênçãos. Então, irmãos, independente se a pessoa prega ou não a respeito de prosperidade, que é o assunto mais falado nos nossos dias, não é? Prosperidade, prosperidade. Você não precisa falar nem pregar prosperidade, você tem que ser próspero. Por quê? Porque você fez algum sacrifício? Que você precisa fazer algum ritual? Não, não. A prosperidade, ela é sequência da bênção da salvação. Você passa a ser herdeiro das coisas de Deus. Você herda as bênçãos de Deus. Agora, como faz para receber essas bênçãos? Olha, eu estou transmitindo uma mensagem de Deus e é a verdade do Evangelho. Não é para criticar nem desfazer de ninguém, mas a verdade do Evangelho é essa. Você não precisa, não é? Fazer certos movimentos, fazer certo ritual. Tem pessoas que fazem tantos rituais, passa por uma porta, passa por outra porta e coisas assim, para depois dizer, agora sim, agora você fez isso, fiz, então agora você vai ter prosperidade. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Não existe. Outros dizem, você tem que dar alguma coisa para Deus te dar em dobro. Não existe isso na Bíblia. Não. Tanto é que tudo que nós temos, primeiro Deus tem que dar. Até o amor. O apóstolo João escreveu assim: nós amamos a Ele, a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Então você não tem nada para dar para Deus, para agradar a Deus e Ele te dá de volta. Não. É a graça dele, é a bondade dele. Jesus ensinou o segredo. Você quer receber a bênção de Deus? Você serve de Deus, serva de Deus. Eu tem um segredo na Bíblia para receber a bênção de Deus. Você quer, né, irmão e irmã? Quer saber? Vou te ensinar. Agora você não precisa vir para eu te ensinar que só eu tenho essa receita de bênção. Não, está na Bíblia. Jesus disse, capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, ele escreveu assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. O segredo de você receber a bênção de Deus é pedir. Jesus insistiu tanto nisso para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Pedir quer dizer orar. Lembra a parábola que ele contou daquela senhora viúva e aquele juiz? Ele diz que nós temos que pedir. Depois a Bíblia diz assim: quem pede, recebe. Então, meus amigos, a gente não precisa fazer
especialidade, procurar especialista em quem ensina a prosperidade. Não. Prosperidade é direito. Prosperidade é um dom concedido a todo mundo. Então, é uma graça de Deus concedido a todos os filhos de Deus. Mas tudo isso que nós temos foi conquistado exatamente pelo sacrifício eterno de Jesus Cristo. O único sacrifício que Deus recebe. Se alguém está falando que tem que fazer algum sacrifício para receber a bênção de Deus, olha, meu amado irmão, minha irmã, é completamente fora daquilo que Deus promete. E eu vou dizer para você, muitas vezes está fechando a porta da bênção, porque Deus, Ele dá a graça, é a graça de Deus. Você recebe a bênção pela graça de Deus. Você recebe o milagre pela graça de Deus. Deus é bom. E então, nós podemos dizer, olha, eu nem mereço, mas Deus dá. Eu nem mereço, mas Deus é tão bom que Ele nos cerca com a sua bênção. Mas tudo isso que nós temos, que eu fiz esse comentário agora, porque todas essas bênçãos que nós temos veio exatamente pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando se entregou por nós. Ele se entregou por nós, no nosso lugar, tomou sobre si os nossos pecados. Quando Jesus Cristo estava lá na cruz, Deus olhou para ele e viu coberto de pecado. Deus viu Jesus Cristo coberto de pecado. E aí, só que não era o pecado dele, porque ele nunca pecou. Era o meu pecado. Era o seu pecado. Era o pecado de toda a humanidade. Estava ali sobre Jesus Cristo. Jesus ainda gritou lá na cruz: por que me desamparaste? Naquela hora, Jesus Cristo estava representando toda a maldição da terra, do ser humano. Toda a maldição estava sobre Jesus Cristo. Todos os pecados estavam sobre Jesus. Tudo aquilo que mais aborrece a Deus estava sobre Jesus Cristo. E Jesus, ao levar sobre si os nossos pecados, ele sofreu, derramou seu sangue para que nós pudéssemos hoje ser salvos. Por isso nós não podemos perder de vista jamais essa obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário, e é por isso que ele disse a respeito da ceia, que nós temos que fazer sempre o símbolo da sua carne e do seu pão, carne de Jesus Cristo que foi rasgada, representado pelo pão, sangue que Jesus derramou quando sua carne foi rasgada, representado pelo vinho, por aquele cálice. Então Jesus disse que comemos o pão, tomamos o vinho, estamos fazendo o quê? Se alimentando dele. O Evangelho de João, capítulo 6, ele diz que ele é o pão que desceu do céu para dar sua vida ao mundo. E eu quero ler sobre isso. Eu estava preparando uma outra palavra, mas Deus está me levando a falar sobre esse assunto tão importante. Então eu quero falar sobre esses minutos. Quando Jesus diz, João escreveu a respeito de Jesus no capítulo 6, versículo 35 do seu Evangelho. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome,
E quem crer em mim nunca terá sede. Mas eu já vos disse que vós me vistes e contudo não creste. Então eles viam Jesus Cristo, Jesus falava, eles não acreditavam. Agora, nós vemos aqui, vou ler o versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse o Jesus, filho de José, pai, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles não acreditavam, como nos nossos dias. Os judeus não acreditam, irmãos. Só acreditam em Jesus Cristo aquele que se converte. Fica pensando que os judeus creem que Jesus é o Messias. Não. Aqueles que creem é aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Mas eles continuam no mesmo ritual, circuncidando, esperando Jesus voltar. E eles estão esperando o Messias. Para ele o Messias não existe. E outra coisa, eles não acreditam na ressurreição de Jesus. Da mesma forma que eles não acreditaram naqueles dias, não acreditam até hoje. Judeu ortodoxo não. Religiosos não. Agora aqueles que se aproximam do Evangelho, agora nós vemos aqui, eu vou ler no versículo 52 do Evangelho de João. Os judeus entre si dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem não come da carne de Jesus Cristo, e não toma o seu sangue, não tem vida em si mesmo. A vida que Jesus está falando, que é a vida eterna, é a salvação. Então ele diz, quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Por isso que ele instituiu a ceia. E a Bíblia nos diz ainda, versículo 53, né? Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O que ele está falando aqui? É a comunhão da ceia. Ele pegou o pão e apresentou. Disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Pegou o cálice, esse é o meu sangue que é derramado por vós. É claro que ninguém vai tá comendo a carne física de Jesus Cristo. Ninguém está tomando sangue físico, mas sim, no sentido espiritual. Quando nós comemos aquele pão que agora foi consagrado pela fé, não é que aquele pão se transforma na carne de Jesus, que também não se transforma na carne de Jesus Cristo, é o mesmo pão. Só que tem uma coisa, quando ele é consagrado, aí ele passa a representar a carne de Jesus. Quando nós no mundo espiritual, nós estamos nos alimentando do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o cristão tem que participar da ceia do Senhor. Quem está em comunhão com a igreja de Jesus Cristo, não importa para cada igreja tem, porque para Deus também não importa.
Quando você toma ceia na igreja onde você congrega, lá no templo, seja grande ou pequeno, muito ou poucas pessoas, quando eu também tomo a ceia aonde eu estiver, nós estamos participando do mesmo corpo, comendo a mesma carne de Jesus Cristo, tomando o mesmo sangue, comemos de um mesmo pão, o corpo de Jesus. Agora, ele diz assim, porque no versículo 55, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Precisa participar da comunhão. Isso não é Bíblia, isso aí não é coisa criada por um pregador, por uma entidade evangélica. Não, estou lendo a Bíblia, está aqui, no Evangelho de João. E ele diz, assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Jesus disse, olha, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vivo pelo Pai, eu vivo por Ele. Ele me dá graça, Ele me dá força, Ele é que me dá a unção. Porque Jesus, quando veio como homem, Ele se esvaziou da sua glória. Então Ele recebia a unção do Pai, a virtude do Pai. E as conquistas que Jesus fez foi como homem. Ele diz, como o Pai me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Então ele vivia, o poder exercido por Jesus Cristo é pelo Pai. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então a igreja de Jesus Cristo, que se alimenta dele, vive por ele. É o poder dele, é a virtude dele, é a unção dele. É isso, é Jesus Cristo na nossa vida, glória a Deus. Porque ele ressuscitou. Hoje nós estamos falando, comemorar a morte de Jesus, mas tem duas etapas. Tem a morte e a ressurreição. A primeira etapa está se comemorando hoje no mundo cristão, que ele morreu por nossos pecados. Era o trabalho. Agora, a segunda etapa vai ser comemorada na Páscoa, no domingo. Mas para ter a segunda etapa tem que ter a primeira. E a primeira só pode ser consumida e crida porque teve a segunda. Por quê, meu amado irmão? Porque se Jesus tivesse morrido como morreu e não tivesse ressuscitado, nós também estaríamos perdidos. Da mesma forma, então, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é as duas etapas da nossa salvação, da obra redentora. Porque quando Jesus morreu, ele tinha que ter morrido como morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas ele não poderia ter pecado, de jeito nenhum, nenhum. Ele morreu. Mas e agora? Como é que você vai saber que ele não tinha pecado? Como que as pessoas iam saber que ele não tinha pecado? Só Deus sabia. Não é verdade? Nem os apóstolos sabiam. Só Deus sabia. E agora? Ele morreu. A prova é que ele nunca pecou, é porque Deus ressuscitou ele. Por quê? Porque a obra dele foi aceita diante de Deus. A obra redentora de Jesus Cristo. A obra de salvação. A obra que ele veio realizar na terra. Ele crê.
estava feita, completa e aprovada pelo Pai, aceita pelo Pai, para redimir todos aqueles que nele crê. Aleluia, glória a Jesus. Então, quando ele ressuscitou, estava ali a prova perfeita, que tudo que ele fez foi perfeito, que realmente ele nunca pecou, ele nunca enganou, ele nunca falou a mentira, ele sempre foi perfeito. E a Bíblia diz que ele dizendo que eu vivo pelo Pai que me enviou. Agora quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aí Jesus disse: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho da vida eterna. O Evangelho da salvação. Então hoje nós sabemos que comemora-se a morte de Jesus Cristo. E ele diz: a minha vida, Jesus dizendo, ninguém tira de mim. Não é que alguém tirou a vida de Jesus Cristo. Ele disse: eu dou a minha vida, para depois tomá-la de volta, tê-la ela de volta. Então Jesus se entregou, ele mesmo, porque ele quis nos salvar, ele quis nos trazer de volta para o Pai, para ele mesmo. Então ele se humanizou, tomou a forma de homem, sofreu, morreu a morte de cruz, mas ressuscitou. Então, Jesus não está morto, claro que não está, mas ele quer que a gente saiba o porquê da nossa salvação, o porquê da nossa segurança, porque Satanás, ele é acusador. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Satanás é acusador daquilo que você não deve. Ele é um falso acusador. O que é isso? Você pagou uma dívida, mas aquela pessoa a quem você pagou cobra de novo, dizendo: olha, você tem que me pagar. Assim éramos nós. Estávamos no pecado, no mundo, praticando o pecado. Todos nós praticávamos pecado. Eu de uma forma, você de outra, e outro de outra, não importa. Nós éramos pecador, destituídos da glória de Deus, portanto perdidos iguais, fazendo exatamente aquilo que o nosso inimigo nos levava a fazer. E o que acontece? Aceitamos a Jesus como Salvador. Ele nos perdoou, nos purificou com seu sangue. A Bíblia diz que aquela sentença, ele cravou na cruz, ele rasgou a nossa dívida e nos justificou. Aí você diz: não tem ninguém justo. Eu vou dizer para você que toda a igreja de Jesus Cristo é justa diante de Deus. Todos os crentes é justos diante de Deus. Se ele pratica injustiça, é problema dele, mas Jesus já nos justificou. Jesus já nos pôs com a sua justiça, ele nos justifica pela fé. Quando nós temos fé que Jesus perdoou nossos pecados, ele nos justifica. Por isso que você ora e Deus responde a tua oração. Por isso que você pede e Deus atende. Por isso que você ora e expulsa os demônios e ele tem que obedecer.
Porque você agora é justo diante de Deus, tem autoridade diante de Deus, porque Jesus te justificou pela fé e pagou muito caro para você ser justo. Aleluia, glória a Deus. Mas agora Satanás, quantas vezes ele vem de mansinho querendo cobrar aquilo que Jesus já pagou. Mas você estava lá no mundo. Estava no mundo, pecou, mas aquilo já não existe mais diante de Deus. Jesus já purificou. Então Satanás vem acusando. Por isso que a Bíblia diz que é acusador dos nossos irmãos, acusador mentiroso. Quem sabe, não é? Você já se sentiu acusado da sua velha vida, da sua prática anterior. E Satanás tem até atormentado a tua vida, com a vida passada antes de você ser um cristão. Ele é acusador mentiroso, repreende em nome de Jesus Cristo. Você não deve nada. E eu quero falar uma coisa para você que eu vi muitas pessoas falando, mas eu quero te esclarecer. Eu vejo a pessoa dizer, eu não devo nada para o diabo. Irmãos, você não deve mesmo e nem eu. E eu vou te falar uma coisa, você nunca deveu. Você nunca deveu nada para o diabo, nunca, nunca. Você sempre devia para Deus. Você devia para Deus. E essa dívida que Jesus veio pagar, não é para o diabo que Jesus veio pagar. Ele veio pagar nossa dívida para Deus. Ele entregou a sua vida, pagando nossos pecados diante de Deus, para nós sermos justos. É isso que nós comemoramos hoje. A morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Agora, ele vai ficar em expectativa. Satanás, os demônios, todo mundo olhando. Será que realmente ele fez? Será que ele foi aceito? Mas ao terceiro dia veio a resposta do Pai, de Deus. Ressuscitou a Jesus Cristo, aleluia. Não é? Ele saiu da sepultura, não ficou lá nada de Jesus Cristo, nada. Ele está aqui perto de mim. Glória a Jesus, estou sentindo a presença dele aqui. Ele deve estar aí perto de você também. Se você quiser dar glória a Deus, pode glorificar a Deus. Ele está aí pertinho de você. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então essa é a vitória da igreja. E mais uma coisa. Sabe quem mais ressuscitou? E o seu corpo não está na sepultura além de Jesus Cristo? Sabe? Ninguém. Não tem sepultura vazia. A única é aquela que está lá nas terras de Israel, que era José de Arimateia, e que ele deu para ser sepultado Jesus Cristo. Aquela está vazia. Mas é a única em todo o universo que está vazia. Não importa quem é que seja. Se é Moisés, se é Elias. Não, Elias não, porque Elias, deixa eu só fazer esse conselho, que Elias foi arrebatado. Mas Eliseu e tantos outros profetas, aqueles que foram sepultados, o corpo deles estão ali. Elias e Enoque, eles foram levados para o céu sem ser sepultados. Mas eles, a própria Bíblia diz que eles não morreram, então eles não ressuscitaram. O único da ressurreição é o Senhor Jesus Cristo. E ele ressuscitou. Salvação. Por isso eu insisto em dizer: tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Tenha confiança no Senhor Jesus Cristo. Use o poder do nome de Jesus para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família. Se você é um homem ou uma mulher casada, abençoa a tua família. Se você é um moço, abençoa a tua casa. Abençoa os teus negócios. Pode abençoar, você é abençoador, porque Jesus está na sua vida. Evita
ser um homem, uma mulher, um moço, uma mulher supersticiosa e viste a superstição que o povo vive entregando para as pessoas. Evita isso, porque isso só diminui, nos faz ficar com a fé, olha, insignificante diante daquilo que Jesus quer que nós tenhamos. Fé no seu nome, fé no Senhor Jesus Cristo, sem termos nada entre eu e Jesus, entre você e Jesus não pode ter nada. Você tem que estar direto com Jesus Cristo, viu? Direto. Sua fé é comunhão direta com o Senhor Jesus, sem passar por nada, nada mesmo. É diretamente com Jesus Cristo. Não precisa de nenhuma ponte, porque essas pontes é exatamente o que impede que o crente, o cristão, tenha uma fé pura, genuína e forte diante de Deus. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe todos vocês que têm estado comigo quando estamos fazendo essa transmissão. Eu sou tão necessitado de oração igual vocês. Então nós oramos um pelos outros, para Deus nos abençoar. Enquanto Deus me der graça e força, eu quero transmitir essa mensagem de Deus. Quero orar junto com você. Senhor meu Pai, meu Deus, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, eu peço, Pai, a tua bênção sobre a vida de todos os teus filhos e tuas filhas, que têm ouvido a tua palavra, acreditado no poder do teu nome. Jesus, cura quem está doente, alegra os corações que estão tristes, dai direção, meu Pai, para aqueles que estão precisando decidir alguma coisa na sua vida. E oro também, meu Pai, porque o Senhor é o que domina sobre tudo, sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, repreende esse espírito de mortandade que está assolando as nações. Destrói, Jesus, esses vírus malditos, para que o povo venha a ter saúde e vitória. Pai bendito, peça essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no teu coração. Quem se despede é o seu irmão, pastor Carlos de Oliveira. Mas se Jesus não vir e nós estivermos aqui amanhã, se Deus permitir, às 18 horas estaremos novamente juntos transmitindo essa mensagem. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos.